No vídeo de hoje nós vamos aprender a diferença de dois tempos verbais que causam muita confusão: Present Perfect e Past Perfect, presente perfeito e passado perfeito. Vamos lá? Hey guys, what's up? Aqui é a professora Stefania, professora que vai ajudar você a aprender o inglês na prática. Me diz uma coisa, quem nunca teve dificuldade com tempos perfeitos, né? Eu mesmo, meu Deus, só eu sei o quanto eu sofri para entender esses tempos verbais. E se você já passou por alguma dificuldade dessa, se você está aqui porque você quer finalmente entender a diferença desses dois tempos verbais, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal também, ativa as notificações, por favor, e me segue lá no Instagram depois. Além disso, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link do método inglês na prática e tem uma aula dentro do método que vai explicar exatamente sobre todos os tempos verbais em detalhes para você. Mas beleza, vamos começar. Vamos começar pelo Present Perfect, que é o presente perfeito. Geralmente a gente usa esse tempo verbal para falar de ações que ainda não foram terminadas. Talvez você, sei lá, você começou a estudar inglês há 2 anos e continua estudando até hoje. Então é uma ação que você começou e você ainda não terminou. Por exemplo, She has lived here since she was a kid. Ela mora aqui desde que era criança. Então, quando ela era criança, ela começou a morar aqui e até hoje ela continua fazendo isso. She has lived here since she was a kid. Agora, se você for fazer uma negação ou uma pergunta, é bem simples. Para as negações, a gente simplesmente coloca o not depois do have ou do has. E para fazer uma pergunta, a gente vai pegar o auxiliar, que é o have ou has, e colocar lá no começo da frase. Por exemplo, we have not gone to the shopping mall. Nós não fomos ao shopping. We have not gone to the shopping mall. Uma pergunta agora. Has he worked? Que pode ser ele tem trabalhado, ele trabalhou. Has he worked? E lembrando, tá? Se for um tempo perfeito, você vai precisar do auxiliar have ou has. Vai depender da pessoa. Have nós usamos para I, you, we e they. Já o has nós vamos usar para he, she ou it. Beleza? Pronto. Agora vamos falar sobre past perfect, passado perfeito. Geralmente a gente usa esse tempo verbal para falar de uma ação anterior a outra. Por exemplo, você quer falar que algo aconteceu antes de uma outra coisa. Tudo no passado. Vamos ver alguns exemplos? John had gone out when I arrived in the office. John havia saído quando eu cheguei no escritório. John had gone out when I arrived in the office. E mais uma vez, se a gente fala de tempos perfeitos, os verbos vão mudar, tá? Nada de falar que John had go, é gone, sempre no particípio. I had saved my documents before the computer crashed. Eu havia salvo meus documentos antes do computador quebrar. I had saved my documents before the computer crashed. Vocês perceberam que nessa frase eu falo de duas ações que aconteceram? Ó. Eu havia salvo meus documentos quando outra ação aconteceu. O meu computador quebrou. Vamos ver outro exemplo. I had studied for 10 years when I traveled to New York. Eu havia estudado por 10 anos quando eu viajei para Nova York. I had studied for 10 years when I traveled to New York. Mais uma vez, ó, eu havia estudado por 10 anos, eu havia estudado por 10 anos, quando o que aconteceu? Eu viajei para Nova York. Duas ações no passado, onde uma acontece antes da outra. Outra frase. She had traveled to China when she heard the news. Ela havia viajado à China quando soube das notícias. She had traveled to China when she heard the news. E se você prestou atenção na estrutura dessas frases, vocês viram que geralmente a gente usa o passado perfeito, né, o had, com o verbo no particípio, e o passado simples. Ela havia feito isso quando outra coisa aconteceu. Sempre tempo perfeito e passado simples. Frases negativas, como fazer? Mesmo esquema do presente perfeito, é só colocar um not depois. Por exemplo, I had not ou I hadn't read his book last week. Eu não havia lido o livro dele semana passada. I had not ou I hadn't read his book last week. I hadn't cleaned the house when my mother arrived. Eu não havia limpado a casa quando minha mãe chegou. I hadn't cleaned the house when my mother arrived. Beleza, vamos fazer perguntas agora. Como a gente faz isso? Qual é o auxiliar desse tempo verbal? Had. O que a gente faz com ele? Joga no começo da frase, antes da pessoa, do objeto.
que é o sujeito que pratica a ação. Por exemplo, had he slept before the movie started? Ele havia dormido antes do filme começar. Had he slept before the movie started? Had the train left when they arrived at the station? O trem havia partido quando eles chegaram na estação. Had the train left when they arrived at the station? E aí? Fácil? Difícil? I think that it was easy. Ficou mais claro agora qual que é a diferença de presente perfeito e passado perfeito? Então eu tenho uma pergunta para você e responde aqui nos comentários para mim. How many times had you studied it before this video? Quantas vezes você já havia estudado esse assunto antes desse vídeo? How many times had you studied it before this video? Não esquece de deixar sua resposta aqui nos comentários, curtir esse vídeo se você não curtiu ainda e se inscrever no Método Inglês na Prática. Tem um módulo lá dentro que é totalmente focado em tempos perfeitos e você vai aprender de uma forma super simples e natural. O link do nosso treinamento está aqui na descrição desse vídeo. See ya!